Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Queridos, ao ler esses dois textos da palavra do Senhor, há duas expressões aqui que me chamam a atenção, dois momentos que usaram a mesma expressão. Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o apóstolo Paulo, quando se dirigiu aos cristãos em Colossos, ele falou: busquem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E eu tenho percebido diante dessas duas instruções, que se aplicam muito bem às nossas vidas. Nós temos envolvido e aplicado o nosso coração a buscar muitas coisas, e muitas coisas das quais nós buscamos não vale a pena serem buscadas. É fato que um dos problemas maiores que nós temos vivenciado passa pela ansiedade no nosso coração, e a ansiedade tem gerado outros transtornos, outros desdobramentos. Mas às vezes a gente tem tratado da ansiedade que domina o nosso coração de uma forma errada. Nós não temos pensado, por exemplo, naquilo que o nosso coração tem se aplicado a desenvolver nessa vida aqui. O apóstolo Paulo diz: busquem as coisas do alto, não as coisas terrenas. Será que nós temos feito isso? Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas que são de Deus, e estas outras coisas terrenas vos serão acrescentadas. Nessa perspectiva de pensarmos sobre os problemas que nós passamos, por conta das decisões, por conta das escolhas que nós tomamos, e as nossas decisões e as nossas escolhas, irmãos, elas são completamente motivadas e moldadas por aquilo que o nosso coração tem se aplicado. Se você quer fazer uma escolha correta, busque a orientação de Deus, isso é espiritual, mesmo que a escolha seja no campo material. Mas pare e pense como se não é verdade, que na maioria das vezes nós queremos decidir, queremos escolher segundo a nossa própria capacidade. Pare e pense, irmãos, por que nos nossos momentos de oração nós temos sido tão objetivos e com os homens nós temos sido tão prolixos? Às vezes a gente demora tanto tempo conversando com pessoas, até sobre assuntos que não são tão importantes, não são relevantes, e quando a gente vai conversar com Deus, a gente é tão objetivo, esquecemos de compartilhar com Deus o todo. E uma vez esquecendo de compartilhar com Deus o todo da nossa vida, algumas partes certamente ficarão sem ser contempladas. Jesus olha para o coração dos seus discípulos, ele percebe a ansiedade. O apóstolo Paulo olha para os cristãos da igreja em Colossos e ele percebe a ansiedade. Aliás, não só em Colossos, mas também em Filipos. Paulo disse aos filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam em tudo conhecidos diante de Deus as vossas petições por meio das orações e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, encherá os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Uma das coisas que nós mais valorizamos na nossa vida e que o dinheiro não compra, que as coisas materiais não têm poder de nos dar, se chama paz. E a Bíblia nos mostra então o caminho para alcançarmos estas coisas. Na maioria das vezes é deixarmos Jesus nos dar, nos preocupando com aquilo que é eterno. Quando eu olho para essas duas expressões, tanto de Jesus quanto de Paulo, eu percebo que eles estão falando a mesma coisa, de uma forma diferente. Jesus, ele usa as palavras, orientando os seus discípulos a buscarem as coisas espirituais, confortando-os com a promessa de que uma vez se fazendo isso, Deus acrescentará, lhes dará as coisas materiais que lhes são realmente necessárias. O apóstolo Paulo diz: busquem as coisas do alto e não as coisas terrenas. Será que nós temos feito isso?
Na maioria das vezes, a nossa visão, nosso pensamento está focado nas coisas terrenas que os nossos olhos veem. E são portas, por exemplo, para a nossa alma, para o nosso espírito e para a nossa vida. Quando nós direcionamos a nossa vida terrena, a nossa vida aqui, focando os nossos pensamentos na vida eterna nos céus, irmãos, seguindo os dois conselhos, tanto de Jesus quanto do apóstolo Paulo, nós percebemos pelo menos duas bênçãos acontecendo na nossa vida, fluindo na nossa vida. A primeira delas, nós começamos a viver de uma maneira muito melhor, muito mais agradável. E quando eu penso no viver de uma forma mais agradável, eu não vejo como viver de uma forma mais agradável se não for experimentando a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O grande problema é que a gente quer ter uma vida agradável, sem experimentar o que é a vontade de Deus para nós. Então pense no conselho do apóstolo Paulo: se abstraiam das coisas terrenas e busquem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, antes de dizer não fiquem ansiosos por coisa alguma, ele disse para aqueles irmãos: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for amável, se houver algo excelente nisso ou digno de louvor, então pensem nessas coisas. Não é difícil você pensar nas coisas do alto, até porque elas estão aqui entre nós. Aquilo que é honesto, aquilo que é puro, aquilo que é nobre, aquilo que é de boa fama, aquilo que é digno de louvor. Quando eu falei que nas nossas conversas entre os homens temos sido tão prolixos, e quando conversamos com Deus temos sido tão objetivos, eu fico imaginando, será que o que nós temos conversado entre os homens passam pelo crivo que o apóstolo Paulo estabeleceu aqui quando escreveu aos Filipenses? E às vezes enfrentamos crises, passamos por decepções, enfrentamos problemas, consequências das nossas escolhas erradas, e não paramos para refletir no porquê. Esse texto que nós lemos de Mateus 6, o tema dele aborda a questão da ansiedade. E aí ele cita 3 perguntas. Ele diz assim: por que vocês ficam pensando, queimando energia, perguntando-se o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou com o que nós vamos nos vestir? Essas 3 coisas terrenas normalmente se constitui aquilo que mais tem causado ansiedade, preocupação no coração das pessoas. Eu percebo que Jesus, quando abordou essa questão, ele queria ensinar uma lição muito importante. Até porque ele diz no final: o Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Agora pensemos na perspectiva de um filho. E a gente pode pensar na perspectiva de filhos terrenos aqui. Há pessoas que ainda têm seus pais como provedores em suas casas. O que Jesus está mostrando é isso, nessa relação paterna entre Deus e nós, entre Deus e seus filhos. Se isso existe entre o pai terreno para com seus filhos, que dirá do Pai Celestial? E ele frisa: o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Mas não é esse o foco que vocês devem estabelecer para a vida de vocês. Busquem em primeiro lugar ter comunhão com Deus. O reino de Deus significa isso, irmãos. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então a gente olha para dentro de nós e a gente vê aquilo que nos comunica com Deus, ou aquilo que comunica Deus a nós. Isso é o que nós temos que buscar em primeiro lugar. Vida de oração, vida de consagração, de dedicação, de serviço. Você tem se envolvido com as coisas de Deus, por amor a Deus? Então você pode ter certeza que Deus também se envolverá com as tuas coisas. Todos nós temos estabelecido uma escala de valores. O que é mais importante para nós, irmãos? O que mais está ocupando lugar no seu coração? Aquilo que está trazendo mais problema para você. Você ama a Deus? Então se envolva, mostre esse amor se envolvendo com as coisas dele.
e a promessa de Jesus se cumprirá sobre a sua vida. E a grande lição aqui, irmãos, é que embora necessitemos daquilo que os nossos olhos veem, a nossa maior necessidade está naquilo que os nossos olhos não veem, mas o nosso coração sente. E isto nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. Se você tem começado a perceber ansiedade no seu coração, e eu quero conceituar a ansiedade aqui como sendo cientificamente numa emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior e que muitas vezes vem acompanhado de um comportamento nervoso. Quantos casamentos são afetados, quantos casamentos chegam à destruição por conta da ansiedade em alguns dos cônjuges ou até mesmo nos dois. Quantas famílias têm sofrido prejuízo por conta da ansiedade. Quantas vidas têm sido comprometidas por conta da ansiedade? Eu vou dizer por quê. Porque a ansiedade se desdobra em transtornos emocionais na vida do homem. Alguém aqui já ouviu falar de TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. É um dos desdobramentos da ansiedade, irmãos. Alguém aqui já ouviu falar de fobia? Algum medo que se desenvolve por alguma coisa? Tem gente que não entra em elevador. Vai ver a causa. A ciência já mostra que na origem dessas fobias existe então ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, estresse pós-traumático. Às vezes a pessoa passa por uma perda muito grande, algum tipo de violência que sofreu na sua vida, e aquilo então gera um estresse, e esse estresse também opera junto com a ansiedade. Então, é somente alguns indicativos que eu estou dizendo para os irmãos que nos ajudam a diagnosticar a presença de ansiedade no seu coração. E aí, o que fazer? Tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo nos mostram um remédio. E, aliás, o apóstolo Pedro também, ele diz: lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, não há como nós pensarmos que o maior remédio, o mais eficaz, se chama confiança em Deus. Normalmente, quando você desenvolve a habilidade de controlar a sua vida, isso vai se tornando cada vez mais difícil. Por exemplo, alguém que é um exímio motorista de carro, ele tem grande dificuldade em sentar no banco carona e entregar a direção para outra pessoa. Mas a proposta de Jesus aqui para nós é: entregue a direção da sua vida. Entregue a direção da sua vida a Cristo. E às vezes acontece da gente entregar, mas não entregar totalmente. Às vezes a gente senta no banco carona, mas às vezes a gente puxa o freio de mão. Eu já me peguei fazendo isso numa perspectiva espiritual. Senhor, a minha vida está a seu serviço. E aí, em determinado momento, quando Jesus está conduzindo, está me dirigindo, está me levando a alguns caminhos, de repente eu puxo o freio de mão. Como que diz assim: Senhor, nessa direção não, para. E às vezes a gente percebe Deus nos conduzindo por alguns outros caminhos, e a gente vai gostando, e a gente tem tendência de fazer o quê? Acelerar. Igual Moisés, quando Deus o chamou a primeira vez para libertar o povo, e ele quis antecipar, fez justiça, matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, ocultou o cadáver, mas tudo foi descoberto, então ele teve que fugir da presença do faraó, perdeu a vida no palácio, foi pastorear ovelhas lá no Monte Horebe. O Senhor voltou para falar com ele, como quem disse assim: você tentou antecipar, você acelerou o processo, eu estava guiando a sua vida, mas você pisou no acelerador. É isso que muitas vezes corrompe a nossa caminhada com Cristo, irmãos. Essa falta de confiança em não entregar totalmente a direção da nossa vida ao Senhor. Davi, no Salmo 37, a partir do versículo 3, ele diz: confie no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. O refúgio que só Deus pode nos dar, e a felicidade que sentimos quando nos encontramos envolvidos pela sua glória. Quando Davi disse: confia no Senhor, mas ele também disse: faça o bem, ou seja, não pare, não deixe de fazer aquilo que compete a você fazer.
e assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Mas aí ele nos mostra 3 atitudes que vão confirmar se nós estamos confiando em Deus ou não. No próximo versículo ele diz: deleite-se no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá, não você, Ele agirá. Salmo 37:7 ele diz: descanse no Senhor e espere por Ele com paciência. Davi, aliás, o Espírito Santo sobre a vida de Davi não economizou palavras para nos dizer como desenvolver confiança no Senhor. Se deleitar no Senhor significa ter prazer em ouvi-lo. Foi isso que Maria fez quando Jesus entrou na sua casa. Marta foi preparar alguma coisa para servir a Maria, se debruçou aos pés de Jesus para ouvi-lo falar. Deleite-se no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa Ele agir. Se você entregou a direção da sua vida a Ele, deixa Ele te dirigir. Descanse no Senhor. O que significa descansar no Senhor, irmãos? Se não depositar nele toda a sua esperança, toda a sua expectativa. Eu tenho um problema e eu entrego esse problema a Deus, mas eu preciso viver em oração, eu preciso ouvir Deus, porque às vezes Deus não vai fazer por mim, mas vai dizer aquilo que eu preciso fazer para resolver esse problema. Eu não posso simplesmente falar com Deus e esquecer. Isso não é descansar no Senhor. Eu preciso apresentar minha demanda para Deus, e descansar nele significa agora aguardar com paciência o agir dele, em comunhão com ele, ouvindo as instruções dele. Agora me diga, irmão, tem alguma coisa trazendo angústia, ansiedade, transtorno na tua vida? Inquietação para a tua alma? A palavra de Deus vem diretamente a você, a mim hoje, dizendo: descansa, aguarde com paciência. Isso significa que há um tempo de Deus, não nosso. Há um tempo de Deus para a bênção dele chegar na nossa vida. Agora, irmãos, vamos voltar à palavra de Jesus e os 3 questionamentos que ele fez aqui, com relação àquilo que muitas vezes se consiste em raiz de ansiedade no nosso coração. Ele diz: não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, se perguntando o que é a vez de comer, também o que é a vez de beber, e também com o que é a vez de se vestir. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo foi falando ao meu coração, que na mesma proporção que Jesus foi elencando coisas materiais que trazem ansiedade ao nosso coração, estas mesmas coisas materiais que Jesus foi falando, foi abordando, depois a Bíblia nos mostra o próprio Senhor Jesus tratando de coisas correlatas, mas no campo espiritual. E aí ele nos mostra de uma forma muito prática aquilo que de material traz ansiedade, traz preocupação, traz angústia, se desencadeia como um medo, como uma síndrome de pânico, um transtorno. No espiritual a gente encontra a solução. O mesmo Jesus que disse para os seus discípulos: não fiquem preocupados, dizendo o que há vez de comer, foi o Jesus que alimentou a multidão. E ali os seus discípulos estavam preocupados, foram até ele ansiosos, dizendo: Senhor, essa multidão nos acompanhou, te ouviu aqui o dia inteiro, eles estão com fome, vamos despedi-los para que eles possam procurar um alimento por aí. E aí Jesus olha para aqueles homens e diz assim: vocês mesmos dão a eles de comer. André diz: Senhor, mas 200 denários não seriam suficientes. Olha como que a tendência do ser humano é querer resolver o problema material no campo material. E aí Jesus diz o quê? Jesus orou. E oração é recurso material, irmãos? Oração é um recurso espiritual. E diante da oração de Jesus, ele repartiu os 5 pães e os 2 peixes que um jovem estava lá disponibilizando. E ele alimentou aquela grande multidão. E aquela mesma multidão, no outro dia, foi procurar Jesus, agora não só pela palavra mais, mas porque Jesus tinha alimentado de graça. Mas Jesus olhou e confrontou: olha, vocês estão me buscando, não por mim,
mas porque eu alimentei vocês fisicamente. Mas eu quero te dizer que a minha palavra consiste em alimentar vocês espiritualmente. Essa é a mensagem do reino, essa é a mensagem que o Pai mandou trazer para vocês. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E aí alguns disseram assim, duro eu ouvir esse discurso, sabe por quê? Estavam vendo em Jesus simplesmente um provedor, não um representante de Deus. Alguns chegaram a dizer assim, pão que desceu dos céus, o que nós conhecemos pão que desceu do céu foi o maná que Deus derramou sobre os nossos antepassados lá no deserto, no tempo de Moisés. Eles ainda tinham Moisés, irmãos, num patamar superior de Jesus, e foram debandando. E aí Jesus olha para os seus discípulos e pergunta assim, e vocês? Não vão me abandonar também não? E aí, irmãos, o apóstolo Pedro se levanta, ele diz assim, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Glória a Deus, irmãos. Há nessa igreja aqui alguém que tem esse discernimento que Pedro teve. Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Nós estamos aqui te seguindo, porque o Senhor representa aqui entre nós uma ponte que nos liga a Deus, que nos liga aos céus, que nos garante vida eterna. Só Tu tens essa palavra. O pão físico e material está em segundo plano na nossa vida. O principal é estar contigo, é te seguir. Quantas pessoas estão procurando Jesus numa igreja que prega Jesus simplesmente como aquele que alimenta a multidão com o pão físico e material? A teologia da prosperidade tem afastado pessoas do caminho da salvação. Gente que tem a riqueza financeira como sendo uma prova da bênção e da aprovação de Deus sobre a sua vida. Isso é do judaísmo, irmãos. Jesus não ensinou isso. O homem mais rico espiritualmente de toda a humanidade foi Jesus, e ele foi um dos mais pobres financeiramente falando. Não é porque está dando certo que é o certo. E há muita gente aí atribuindo a riqueza à bênção de Deus, mas não olha qual é a origem da riqueza. O que nós temos que buscar é o pão espiritual, Jesus Cristo. Essa é a prioridade da nossa vida. Jesus pergunta, por que vocês ficam se preocupando, dizendo com o que é a vez de beber? E a gente vê Jesus mostrando na Bíblia, que Ele mesmo era capaz também de saciar a sede das pessoas, de resolver, por exemplo, esta questão. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento em Caná da Galileia. E o que Jesus fez? Foi resolver o problema do noivo, que estava nesse momento angustiado, cheio de ansiedade, perguntando, o que os meus convidados vão beber? Acabou o vinho. E aí Jesus mandou que enchessem aquelas talhas com água, e transformou a água em vinho. Podem beber, não se preocupem com isso. Mas o que é necessário vocês beberem é a água da vida. E sabe para quem Jesus levou essa lição? Para a mulher samaritana. Ele chegando perto da cidade de Sicar, na região de Samaria, e aí ele viu um poço que estava ali desde o tempo de Jacó. E ele mandou seus discípulos irem buscar algum alimento, e ficou ali, e chegou uma mulher, ao sol de meio-dia. O maior diálogo de Jesus registrado nas Escrituras, irmãos, foi com aquela mulher. Ele não tinha com que pegar água, então ele pediu, mulher, dá-me de beber. E aquela mulher olhou para ele, como que o Senhor, sendo judeu, conversa comigo que sou samaritano? E aí Jesus já quebra um paradigma. Ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, inclusive os samaritanos, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele veio para nós. E aí ele diz assim, mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, tu é que lhe pedirias água, e ele te daria a água viva. Essa água que você veio buscar, quem beber dela vai tornar a ter sede, mas a água que eu lhe der, se tornará uma fonte no seu interior, a jorrar para a vida eterna. A mulher não entendeu nada e falou assim, Senhor, dá-me dessa água então, para que eu não precise voltar aqui. Então ela estava focada ainda no campo material, a água que mata a sede do físico.
aquele sol de meio-dia. E aí a gente pode até refletir um pouquinho sobre por que aquela mulher estava ali meio-dia. Não era o horário das outras mulheres irem. Preste atenção, ninguém de quem Jesus se aproximou, que permitiu-se ser tratado por ele, saiu sem a cura que ele podia operar. Da mesma forma que hoje aqui, irmãos, se você crê que Jesus está entre nós, não há como você sair deste lugar hoje sem ser tratado por ele. Jesus então manda aquela mulher chamar o marido dela. E ela disse: Senhor, não tem marido. Jesus disse: bem disseste, você já teve 5 maridos, e com quem você vive hoje não é o seu marido. Aquela mulher regalou os olhos, eu imagino. Senhor, vejo que tu és profeta. Preste atenção. Aquela mulher trazia uma angústia no seu coração. Às vezes, como nós trazemos, aquela mulher convivia com uma angústia, com um problema, às vezes como nós convivemos. E por pouco ela não perde aquela oportunidade. Assim como nós muitas vezes perdemos oportunidade de sermos tratados por Jesus diante de encontros como esse que estamos tendo aqui, irmãos. Porque ele toca no assunto e a gente foge. Qual é a diferença? Aquela mulher não fugiu, aquela mulher reconheceu em Jesus a figura de um profeta. Jesus veio para exercer a função de profeta, sim. Rei, profeta e sacerdote. Quando ela viu que Jesus era profeta, aí ela foi para o campo espiritual e ela começou a abrir seu coração, dizendo: Senhor, aonde que a gente tem que adorar? Os samaritanos dizem que é aqui no Monte Gerizim, mas vocês judeus dizem que é lá no Monte Sião. Aquela mulher vai para o campo da religiosidade, passando pela espiritualidade, e diz assim: olha, a hora vem, e é chegado, em que nem nesse monte, nem naquele outro, ou seja, não é em lugar algum, não é em lugar físico que Deus quer ser adorado, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, porque esses são os adoradores que o Pai procura. Aquela mulher abriu seu coração e começou a falar das suas dúvidas espirituais, a partir da onde ela iria experimentar a cura para os seus traumas emocionais. Você tem vivido hoje algum problema familiar? É isso que tem causado ansiedade no seu coração? Beba dessa água espiritual que se chama Cristo. Deixe essa água lavar, purificar a sua vida, te libertar, levar essa sujeira que às vezes você tem guardado debaixo do tapete do seu coração e perdido oportunidades de sair do encontro com Jesus curado, como aquela mulher saiu, evangelizando, levando as boas novas aos moradores daquela cidade. Quantas vezes perdemos a oportunidade de receber o milagre de Jesus, irmãos, porque não nos abrimos diante dele quando ele toca no assunto que diz respeito ao nosso pecado, que diz respeito à nossa enfermidade, que diz respeito àquilo que nós temos ocultado e convivido, e por conta disso, sofrido. Qual foi a terceira e última pergunta que Jesus fez aos seus discípulos? Não fiquem preocupados, dizendo com o que haveis de vestir. Eu estava pesquisando na Bíblia, Jesus tocou nesse assunto depois, quando ele mandou o apóstolo João escrever uma carta para a igreja de Sardes. Lá no Apocalipse, no capítulo 3, Jesus volta a tocar no assunto de vestes, de roupas, mas agora ele não fala no plano material. Se lá em Mateus ele está dizendo: não fique preocupado com o que haveis de vestir, dizendo com o que havemos de nos vestir, ou seja, isso causa ansiedade. Busque em primeiro lugar as coisas espirituais, e estas outras coisas serão acrescentadas. Aí lá em Apocalipse ele volta ao assunto falando de vestes, só que agora no plano espiritual. E quando ele manda João escrever aquela carta, irmãos, ele diz: conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos.
e o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Isso nos remete ao conceito de santidade. Quantas vezes, irmãos, nós temos como cristãos nos vestido com uma capa, com um disfarce, com um estereótipo que não é nosso, não reflete aquilo que realmente estamos vivendo. Quantas vezes nós disfarçamos, por exemplo, o pecado que habita nosso coração, que toma conta da nossa mente, que vem trazer transtornos. Em vez de entregarmos totalmente a Cristo, pedir a cura do Senhor, Senhor, me liberta desses pensamentos, esses traumas que vêm como sombra me acompanhando ao longo da minha vida, impedindo, por exemplo, que eu seja liberto, que eu seja feliz. Quantas vezes a gente oculta e convive com mágoas em nossos corações e de repente a gente se depara com alguém que nos magoou no passado, com alguém que nos traiu, com alguém que nos decepcionou, com alguém que nos furtou, com alguém que roubou a nossa alegria, e a gente mais uma vez ressuscita aquele ladrão de alegria. Em vez de entregarmos a Cristo essa mágoa e dizer: Senhor, apaga todo tipo de sentimento e de ressentimento que possa vir sobre o meu coração, que eu possa ser livre desse mal, que eu possa olhar para as pessoas que me fizeram mal e ter compaixão delas, querer o bem para elas. Quantas vezes, irmãos, quando Jesus toca no assunto das vestes, ele diz vestes brancas, representando, o branco na Bíblia representa santidade, pureza. A gente precisa ter um coração puro. As vestes brancas aqui são vestes espirituais. Quantas vezes a gente perde tempo ocupando o nosso coração com ansiedade por conta das vestes materiais, e às vezes a gente se prende a elas. Eu coloco uma Bíblia debaixo do braço, chamo a família e vou para a igreja, para os cultos. Isso é uma veste. Estou me vestindo de cristão, um estereótipo de cristão. E quantas vezes o seu coração não reflete nada disso? Estereótipo de crente, de cristão. Quando entra aqui vive uma coisa, quando sai daqui volta a viver uma coisa completamente diferente. Jesus combateu os fariseus dizendo assim: olha, vocês não têm que ficar orando em público, vocês têm que orar lá no quarto de vocês, onde vocês são aquilo que realmente são, ou seja, onde vocês não escondem nada de ninguém, onde vocês não cultivam estereótipo nenhum, e assim vocês serão tratados. A igreja de Sardes era assim. Tinham obras. Jesus começa dizendo: eu conheço as tuas obras. Vocês têm fama de estar até mesmo vivos, ou seja, parece ser uma igreja avivada pelo aquilo que fazem, mas na verdade vocês estão mortos. É necessário, irmãos, um avivamento verdadeiro que nasce dentro do nosso coração. E aí Jesus toca num assunto. Há poucas pessoas nessa igreja de Sardes, ele diz, que conseguem se manter puras, com vida de santidade, serem crentes sérios. Grande maioria, o restante, não vivem de maneira digna. Ele diz: há em Sardes uns poucos que não se contaminaram e não sujaram as suas vestes. A palavra de Deus hoje vem a nós, irmãos, nos direcionando no caminho da cura, da ansiedade e de todos os outros transtornos que ela vem causar. Nós encontramos o pão vivo que desceu dos céus, nós encontramos a água viva que o próprio Senhor Jesus oferece, mas nós encontramos a veste santa, branca, que só Ele pode compartilhar conosco, ou seja, é responsabilidade nossa nos vestir, para que possamos compartilhar da comunhão com Ele. Amém?